Boa noite a todos. Agora, realmente, começando a nossa aula aqui sobre a avaliação do desenvolvimento e da aprendizagem. Então, quando uma criança chega até o nosso consultório, até o nosso projeto, até a nossa escola, quando se trata de um consultório ou de uma sala de intervenção, ela chega acompanhada com a mãe, né? Ou com o pai, ou com o tutor responsável. E nós precisamos ligar, como eu digo, as nossas anteninhas para começar a perceber, para nós podermos descobrir o que está impedindo que essa criança tenha uma aprendizagem fluida. Para começar, então, eu quero dar aquelas dicas que eu sempre dou. Gente, aproveita esse momento para fazer uma aprendizagem ativa, aquela aprendizagem que você realmente foca a atenção, que você faz anotações. No finalzinho eu vou abrir para perguntas, ok? Então, no decorrer da nossa aula, vai anotando o que vocês querem perguntar depois. Eu amo essa nomenclatura que fala estudo avaliativo do cliente, que pode ser a criança ou o adolescente, porque você vai coletar uma série de informações e vai ter que analisar todas essas informações que você vai fazer ao longo dos atendimentos das crianças. Para quem conhece o método, sabe que a proposta do método Reorganização da Aprendizagem é fazer uma intervenção eficaz. Realmente, eu acho que não é necessário você ocupar 8 sessões avaliando para depois começar a intervenção. Então, o que a gente faz? Nós começamos a avaliação e já começamos a intervenção. Por quê? No primeiro contato com a mãe, através do atendimento a essa demanda, você já pode começar o seu estudo diagnóstico. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, estudo é algo que você vai ter muitas informações e vai precisar analisar em um estudo avaliativo. Primeira coisa, quem são crianças e adolescentes que apresentam dificuldades na aprendizagem? São aquelas pessoas que estão experimentando dificuldades. Essas dificuldades, elas podem ser temporárias ou permanentes no processo de aprendizagem. E elas podem advir de disfunções cognitivas, déficit de atenção, hiperatividade, TEA, autismo, né? Eu acabei de falar, o TEA. Então, pode ser advindas de funções cognitivas, emocionais ou sociais. E é importantíssimo a gente pensar como que o cérebro aprende. Olha só, o ambiente manda uma informação, aqui nós acionamos a memória de trabalho e nós trazemos da memória de longo prazo as informações que têm a ver com aqueles estímulos que nós estamos recebendo. É aqui, nesse momento de acionar os nossos elementos inteligentes, que nós vamos perceber o que não está certo com aquela criança, o que pode estar acontecendo com aquela criança. É imprescindível que o educador que trabalha com dificuldades da aprendizagem, ele saiba como que o cérebro aprende. E além do ambiente externo, tem um ambiente interno, né? Ai, eu não vou conseguir. Ai, isso está muito difícil. Ai, eu odeio essa matéria, eu odeio com todas as minhas forças. Então, esse ambiente interno, ele vai interferir em como a criança ou o adolescente aciona os elementos inteligentes. Vamos lá, olha só. As dificuldades da aprendizagem que interferem no ato de aprender, elas podem estar relacionadas com fracos hábitos de estudo, autoconceito negativo, eu não consigo, eu sou burra, fraca atitude, a pessoa ela não tem hábito e ela não tem uma prontidão
quem é da educação sabe que esse termo é fantástico. Pode estar ligada aos conflitos emocionais. A Tânia está aqui também. Ontem nós falamos sobre isso, né, Tânia? Quando a criança ela não está com o desenvolvimento emocional e também os pais não ajudam que esse desenvolvimento emocional esteja adequado para a aprendizagem. Ensino pobre ou despedagogia. Já ouviram falar nisso? É quando a escola ela não está favorecendo com uma boa didática o processo da aprendizagem. Falta de motivação, uma das causas mais comuns aqui. Se a criança ela não está motivada, ela não abre o portinha da aprendizagem. E o desenvolvimento inadequado de processos cognitivos que viabilizam a aprendizagem. São disfunções, né? Então, disfunções cognitivas, disfunções neurobiológicas. Tem um teórico chamado César Coe. César Coe, ele foi um convidado muito importante para desenvolver os parâmetros curriculares brasileiros. Ele é espanhol. E ele criou um conceito muito interessante sobre as áreas do desenvolvimento, tá? Então, ele colocou as áreas do desenvolvimento numa flor de 6 pétalas. No centro tem o pólen, que é o talento da criança, e aí essas áreas do desenvolvimento são desenvolvimento afetivo, desenvolvimento da linguagem, desenvolvimento neurosensório-motor, desenvolvimento escolar, desenvolvimento social e desenvolvimento intelectual. Então, essa ficha aqui, olha, que eu estou mostrando para vocês. Meire, tá aparecendo adequadamente aí, por favor? Essa é uma ficha em que você vai colocar aqui do lado o que está satisfatório, o que precisa de intervenção e o que você precisa ficar atenta. Então, durante o estudo diagnóstico, é importante que você passe área por área nessas áreas do desenvolvimento, porque essas áreas do desenvolvimento, elas interferem na aprendizagem. Gente, tive uma ideia agora. Meire, posso colocar no grupo essa ficha? Ó, a Meire autorizou. Vou dar de presente para vocês essa ficha do desenvolvimento. Por quê? Porque você precisa colocar tudo que você já observou e ficar atenta às áreas que você não observou ainda. Então, vamos agora percorrer cada um desses tópicos. Olha só, César Coe, ele faz uma analogia com o desenvolvimento da criança com o desabrochar de uma flor. O desenvolvimento de uma pétala impacta nas demais. As pétalas não se desenvolvem simultaneamente nem completam uma após a outra. O desenvolvimento de uma impacta e provoca o desenvolvimento da outra e assim sucessivamente. Então, vamos lá. Se uma criança tem dificuldade na linguagem, muitas vezes ela pode sofrer uma disfunção no desenvolvimento social. A minha última cliente aqui foi exatamente isso. Ela não fala o R, né? Então, é peto, baco, de braço. Então, isso está repercutindo numa disfunção no desenvolvimento da leitura e no desenvolvimento social também. Vocês percebem como uma área impacta na outra? Vamos avançar. Então, o que ele fala? Que o pólen é o talento da criança. Por isso que quando nós recebemos uma criança, nós precisamos ficar atentos ao que ela faz de bom. Isso me lembrou uma criança aqui que ela adora contar caso. Então, o que eu estou fazendo com essa criança? Eu estou criando um livrinho com uma história que ela está inventando. Por quê? Porque esse é o pólen, é o centro processador dessa criança, tá?
O pólen, o centro, parte do pólen, com capacidade criadora, é o talento da criança. Toda criança tem um talento próprio. E esta é a porta de entrada para o desenvolvimento dela. Vou fazer uma analogia agora. Pensa num lençol, em que as áreas do desenvolvimento estão todas ali. Se você puxa a criança pelo talento dela, você vai fazer com que todas as áreas se desenvolvam. Eu adoro essa analogia, essa imagem. Desenvolvimento neurosensório-motor, pessoal. Você precisa avaliar como que está o esquema corporal, a lateralidade, a estruturação espacial, a orientação temporal, coordenação dinâmico-manual, visomotora, desenvolvimento da linguagem e desenvolvimento sensorial. Eu vou pedir aqui para Meire abrir o grupo. Se vocês quiserem, eu dou uma aula explicando como avalia cada um desses tópicos que fazem parte do desenvolvimento neurosensorial. Tá vendo? Você precisa avaliar todos esses tópicos. E para todos esses tópicos, nós temos uma forma de avaliar, que, claro, é gostosa. Então, lateralidade, eu uso balões com a direita, com a esquerda, chuta com a direita, chuta com a esquerda. Quando eu quero avaliar com que ouvido que ela está escutando, eu falo, vou contar um segredo para você. Entende? Então, a gente tem que ter já internamente objetos, situações em que você avalie o desenvolvimento neurosensório-motor. Vamos nessa. Opa! Desenvolvimento da linguagem. Como que está a construção do vocabulário dessa criança? Como que está a fluência? Como que está a codificação? Tantas crianças eu recebo aqui que elas não têm fluência na articulação da linguagem ou fluência do pensamento para que elas possam colocar uma ideia. E eu preciso ficar atenta a todos os aspectos que eu tenho que interferir. Vamos lá. Próximo. Desenvolvimento escolar. Como que está a organização do estudo? A participação nas aulas, a estética, a limpeza. Como que está o conhecimento adquirido, que é dado lá pela professora? Como que está o acompanhamento nas aulas? É uma criança que conversa muito? É uma criança que fica apática? Essas informações eu preciso ter. Dando prosseguimento. Como que está o desenvolvimento social dessa criança? Como que está a relação do relacionamento grupal e o grupo familiar? Tá vendo, Tânia? Como nós precisamos ficar atentos com isso? A Tânia é uma educadora fantástica, diria que uma das melhores educadoras que nós temos aqui, e ela está fazendo um trabalho lindo, com 2 crianças dentro de uma residência, e aí ela trouxe um aspecto muito importante de uma observação que ela fez, e você percebe o como é importante nós estarmos atentos a isso, e nesse momento nós estamos falando de avaliação. E nesse momento que você faz essa observação, você coloca lá no seu quadro, intervir. Vou mostrar novamente para vocês. Olha, cada área do desenvolvimento, e aí você vai colocando aqui, intervir, satisfatório ou atenção. Quando o grupo familiar, ele apoia o desenvolvimento, ele é coerente no que precisa ser feito, claro que eu vou colocar um S de satisfatório, mas alguns eu vou precisar intervir, porque ainda mais quem me escuta sabe, quem já fez o curso sabe, que a família é a instituição mais importante para a reorganização da arquitetura cerebral. Então, vamos lá. Neurosensório motor, escolar, linguagem.
E agora, então, nós vamos para o desenvolvimento intelectual. Quando nós falamos de desenvolvimento intelectual, são das funções cognitivas, executivas e conativas. Então, por exemplo, se a criança está fazendo uma atividade e ela não consegue ter atenção, se ela não consegue ter concentração, se ela não consegue ter raciocínio lógico, todos esses aspectos nós vamos passar detalhadamente aqui em outra ficha, que é a avaliação da tríade funcional da aprendizagem humana. Então, aqui nas áreas do desenvolvimento, tem sim o desenvolvimento intelectual, mas nós vamos abrir esse leque em todas as funções cognitivas, executivas e emocionais. Avancemos. E é isso. Desenvolvimento afetivo, para finalizar aqui, como a última área do desenvolvimento que nós vamos avaliar. Desenvolvimento afetivo, nós temos aqui como que a criança soluciona as áreas... Oba, obrigada, Meire. Como que a criança soluciona suas dificuldades. Tem aqui como que está a autoestima dessa criança, construção do humor. Nossa, a última cliente que eu atendi agora, como que eu tenho que lidar de uma forma adequada com a construção do humor dela. Devagarzinho eu vou interferindo nessa construção do humor, claro que em parceria com os pais, porque se eu contar só com esse horáriozinho para que ela possa reorganizar o humor, eu não vou ter sucesso. E como eu disse para vocês, o trabalho do espaço aprendizagem é um trabalho de alta performance. Eu quero resultado rápido, por isso que eu preciso engajar esses pais. Vamos lá. Continuando. Calma aí. Ok. Finalizamos as áreas do desenvolvimento e agora, vamos aí? Foquem a atenção, foquem a atenção. Mas como, Ana, que eu faço esse estudo diagnóstico? Você vai ter vários momentos para fazer esse estudo diagnóstico. E aqui estão todos eles. Primeiro momento que você liga a sua anteninha é quando você recebe a demanda. Eu recebo a maioria das minhas demandas são pelo WhatsApp. Geralmente eu respondo como? Eu falo assim, olha, primeiro contato, eu gostaria de ter uns 15 minutos a 20 de conversa com você antes de receber a criança aqui, ou o adolescente, né, conforme da demanda que chegou pelo WhatsApp. E aí, ok, a Meire está falando que está aceitando aqui. E nessa conversa com a mãe, ou com o pai, geralmente é com a mãe, eu já estou com uma anotação. E aí, então, eu pergunto, o que está acontecendo? Né? Foi você quem quis fazer essa avaliação, essa intervenção, ou foi a escola? Como que está o desenvolvimento? É uma criança que sempre apresentou recuperação ou isso está acontecendo agora? Quais disciplinas têm mais facilidade, têm mais dificuldade? Então, o que acontece? Essas primeiras informações, que são umas informações mais livres, já vão me norteando para que eu possa receber a criança aqui. Então, eu começo o meu estudo diagnóstico com o primeiro contato com os pais. Os pais amam quando eu converso um pouquinho com eles antes deles chegarem aqui. Gente, isso faz uma diferença.
Com esse posicionamento, com essa conduta, você já começa a se diferenciar de outros processos, de outros métodos. É muito interessante porque você vai ficando com uma fama de uma pessoa que faz o trabalho diferenciado e a cada vez mais a sua agenda começa a lotar. Por quê? Porque você está fazendo um outro tipo de trabalho. Geralmente, eu marco horário. Eu falo, você pode conversar das 14 às 14h20? Geralmente é o tempo mais do que suficiente, mas você já precisa estar com as suas anteninhas ligadas. Bom, aí tem um encontro com a criança ou com o adolescente. Pessoal, foquem atenção nisso que eu vou falar. Quando uma criança ou um adolescente está com dificuldades de aprendizagem, ela já não aguenta mais fazer atividade e se frustrar. Então, nesse momento que ela chega no seu consultório, no primeiro dia, avalie essa criança com outros instrumentos que não seja uma folha de atividade. Por favor, se você fizer isso, você vai fechar a janelinha da aprendizagem. E se você faz um encontro gostoso, se você avalia a leitura com jogos de regras, se você avalia a fase do desenvolvimento lógico matemático com jogos que tem vários tipos, você já faz com que a criança saia daqui diferente, daqui do seu consultório, da sua escola. Então, principalmente no período da avaliação, faça a criança ter uma outra experiência diferente das frustrações que ela já vem tendo, tá? Outra forma de avaliar é uma série de perguntas que você manda pelo WhatsApp para a mãe, com nome, informações de que ano está, qual que é o nome da professora. Aí você fala como que foi o desenvolvimento do andar, do falar, como que é a socialização. Então, são 9 perguntas que eu mando pelo WhatsApp para a mãe responder. Vocês percebem como que é um método diferente? Você não precisa fazer aquele protocolo de 8 sessões para depois começar a intervir. Em 8 sessões são 2 meses de trabalho. Se você ocupar todo esse tempo, a criança já repetiu de ano. Então, é um trabalho para quem quer atuar em alta performance. Não dá para que nós fiquemos com essas metodologias que fazem com que o trabalho neuropsicopedagógico, psicopedagógico, ou mesmo aquele trabalho dentro de uma sala de reforço escolar, seja a perder de vista. Gente, o mundo está diferente, nós precisamos acompanhar essa evolução toda. Nós usarmos o WhatsApp, e-mail, tem até um nome, chama TICs, Tecnologia da Informação e Comunicação. Tudo isso, depois, todos esses documentos que você vai coletando, você separa numa pasta, que é uma pasta dentro do seu computador que você faz com o nome de cada criança. Então, por exemplo, a última que eu atendi aqui, eu coloco o nome da criança, o nome da mãe, e todas essas informações ficam dentro dessa pasta, catalogadas, organizadas. Bom, e aí, depois de tudo isso, tem um encontro com a criança, que não foi só o primeiro, que geralmente vão ser os 3 encontros iniciais. Nesses 3 encontros, eu já estou fazendo com que a criança retorne o mais rapidamente para o seu ciclo de aprendizagem. E o que eu preciso organizar aqui? O que eu preciso organizar é a vida acadêmica dessa criança. E já no segundo, ou no máximo, no terceiro encontro, eu já monto a pasta Estude com Eficiência, que é uma tecnologia maravilhosa para que a criança comece a estudar, comece a se organizar na vida acadêmica.
Eu não posso fazer isso depois de 8 sessões, pessoal. Vocês concordam comigo? Não dá para esperar 8 sessões para eu começar com uma intervenção. Eu já colhi as primeiras informações do que essa criança está precisando. E com certeza ela está com déficit, ela está com lacuna na aprendizagem. E eu preciso fazer com que essa criança retome o ciclo de aprendizagem. E eu vou fazer o estudo avaliativo dela conforme eu vou intervindo ao mesmo tempo. Pessoal, tem um livro que é a Bíblia da avaliação. Eu vou pegar daqui a pouquinho. Esse livro é super antigo, tem mais de 20 anos. Lá ele já falava, é do Sanches, é o Papa da avaliação. Obrigada, Meire. Tá, é de capa vermelha e um grosso. Ele já falava, não dá para você só fazer avaliação e intervir, porque até hoje tem pessoas falando, eu preciso fazer uma ótima avaliação antes de intervir. Não, isso é injusto com a criança, é injusto com a família. Vamos lá. Outra forma de avaliar é o encontro. Não, esse é inteligências múltiplas. Daqui a pouquinho é outro ali. Outra forma de avaliar, coleta na sala de aula. O trabalho dentro do consultório, ele é muito diferente do comportamento que a criança tem dentro da sala de aula. Então, é muito importante que você colha essas informações. Geralmente, nesse encontro, tem a professora e a coordenadora. Muito obrigada. Olha só, gente. Olha aqui. Olha esse livro. Avaliação psicopedagógica, avaliação do desenvolvimento. A gente chamava esse livro da Bíblia da avaliação. E, assim, super antigo e já falando que a gente precisa fazer avaliação e já intervir. Bom, mas aí o item 5 aqui, voltando, é a coleta de dados na instituição de ensino. Nesse momento, e você pode fazer um encontro pelo Meet, muitas vezes você não precisa ir até a escola, porque isso tem um dispêndio econômico, um dispêndio de tempo, né? Muitas vezes você demora meia hora para ir, meia hora para voltar. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. O primeiro encontro eu adoro que seja pessoal. Para vocês terem uma ideia, na semana que vem eu tenho 2 entrevistas em uma escola, porque a presença, né, o tete a tete, para mim, ele é muito mais significativo. Depois eu faço encontros pelo Meet, eu faço comunicação via WhatsApp, mas eu gosto demais de fazer um primeiro encontro pessoal. E outra questão importante, quando você vai pessoalmente, é você se apresentar. Não é à toa que você sai de um patamar e chega num patamar de sucesso. São pequenas ações que vão fazer muita diferença para que você possa ser aí um profissional de sucesso, um profissional que ele é diferente. Nossa, Nilce, depois você me fala aquela frase que você falou no nosso último encontro aqui no consultório. A Nilce e a Jéssica, elas estão montando um espaço pedagógico e ela fala que bom profissional tem demais, a gente tem que ser ótimo profissional. Depois você vai falar aqui para o grupo, tá, Nilce? Tem também a coleta de dados sobre o perfil emocional, que você pode mandar tanto para a escola como para os pais. E o encontro com a criança aqui é porque essa avaliação, ela não vai parar. Você sempre tem que estar avaliando a criança. A Tânia está aqui também. E amanhã eu vou receber as 2 crianças que ela está atendendo, porque eu estou avaliando como que elas estão no processo de intervenção.
como que elas estão evoluindo nos objetivos. Essas duas crianças, a principal demanda é a fluência de leitura para que haja compreensão. E elas precisam chegar no patamar que é o nosso objetivo. E é isso. Como eu falei para vocês no primeiro encontro, geralmente essa criança ela está passando muito sofrimento. Ela não está atendendo às expectativas dos pais, ela está diferente das outras crianças e não dá para ela chegar no meu espaço ou para que eu vá até na casa dela e mais uma vez ela viva frustrações. Eu tenho que colocar essa criança em outro local, num local em que ela vá cada vez mais se apropriando e tendo sucesso. Isso aqui não está na minha apresentação, gente, mas eu uso muito aquele princípio de Vygotsky. Como que está a zona do desenvolvimento real e qual que é o potencial dessa criança? Então, por exemplo, se ela está decodificando, eu volto com atividades um nível anterior, para que ela possa começar a experimentar sucesso. Ah, isso está fácil. Ah, isso eu sei. E aí eu vou apresentando as dificuldades pouco a pouco. Mas ela já resgatou, nesse momento, a confiança em si mesma. Então, olha só. A criança chega e você pode... quantos triângulos tem? Nossa, vamos tomar cuidado. Então, a criança já começa aí a ter uma outra relação com a aprendizagem. Olha só, esse jogo, ele é ótimo. Picturica, para que você possa avaliar a leitura, para que você possa avaliar a atenção. Aqui eu tenho jogos estratégicos, onde com o mesmo objeto eu leio vários itens da minha avaliação. E é claro que você vai adquirindo essa performance conforme você vai colocando isso em prática. Bom, falamos sobre as áreas do desenvolvimento neurosensório-motor, desenvolvimento da linguagem, afetivo, escolar, social, intelectual, e esse nós vamos colocar no grupo para vocês, tá? Então, é importante que nós coloquemos aqui se as crianças vão precisar de intervenção, de atenção, ou se aquele aspecto está satisfatório. A Leila já passou por essa fase, né, Leila? Show de bola, é isso aí. Recebi até a mãe da criança aqui. Faço atendimento quando as pessoas não são de Belo Horizonte online, ou quando estão aqui mesmo. E agora nós vamos passar, então, para essa outra ficha aqui do desenvolvimento, que é a tríade funcional da aprendizagem humana, que são muitos itens. Funções cognitivas. Como que está a atenção focada, atenção dividida, atenção sustentada? Como que está a memória recente, memória de trabalho, memória de longo prazo? Como que está o processamento da informação? Como que está a entrada da informação, a elaboração e a expressão dessa informação? Todos esses aspectos são aspectos da função cognitiva. Hoje aqui a gente não está falando da forma como eu avalio, nós estamos falando como fazer essa avaliação, o que investigar. Para falar como, nós precisaríamos de um outro encontro. Aqui, funções cognitivas, como que está a percepção tátil? A área vital é se essa criança tem saúde, né? Às vezes a gente recebe uma criança que está com olheira, que está pálida, que sempre fica doente. Isso vai interferir na aprendizagem. Como que está a questão do movimento, do equilíbrio, do olfato, do paladar, percepção visual dessa criança.
Como que está o desenvolvimento térmico? É uma criança que sente muito frio, é muito calorenta, a audição, como que está a linguagem, o pensamento, a percepção do eu alheio é a empatia, como que está a caligrafia dessa criança e como que estão os movimentos sacádicos esquerda-direita. Hoje eu recebi também uma adolescente no 6º ano que ela precisa ainda melhorar esse músculo, né, que é o melhor músculo que nós temos no corpo, que são os movimentos sacádicos esquerda-direita. E aí nós venhamos agora para as funções executivas, funções cognitivas, funções executivas. Como que está o planejamento, raciocínio lógico, raciocínio espacial, numérico, quantitativo, inibição de respostas, alternância de tarefas, pensamento reverso, velocidade do processamento da informação. Gente, acreditem, depois que você tem essas informações dentro de você, você faz isso com muita facilidade. É incrível como que com um instrumento você já vai verificando todas essas informações e colocando, né, aqui o que vai precisar de intervenção, o que está satisfatório, ou aquilo que você necessita de mais uma atenção, porque você quer usar de um outro instrumento, por exemplo, para avaliar. E é isso, pessoal. Como que o cérebro, então, aprende? Como que o cérebro interrompe a aprendizagem? Ele interrompe a aprendizagem quando as funções cognitivas, executivas ou conativas, elas não estão maduras ou precisando de intervenção. Então, função emocional aqui, eu não sei, eu não vou conseguir. Então, quando a criança fica nervosa, isso vai interferir e o cérebro vai começar a interromper o processo da aprendizagem. Ou quando a criança está com lacuna na aprendizagem. Não adianta eu querer que uma criança compreenda se ela não está codificando, se ela não está com uma boa fluência. E o cérebro realmente interrompe quando a criança já perde a motivação completa em si mesmo, que são as funções emocionais. Ela não acredita mais em si, ela está chateada, ela desiste de si mesma depois de tanta frustração. Então, as funções emocionais, como que está o componente de valor, metas, objetivos, interesse, utilidade daquela aprendizagem, os componentes de expectativa, o que faço com essa tarefa que eu tenho? E como que ela se sente? Se ela se sente frustrada ou nervosa, esses são os aspectos emocionais, olha, que eu vou precisar avaliar para que eu possa interferir, né? Eu fui numa coleta de dados na semana passada e a professora falou como que a criança, a hora que ela ia ler, ela olhava para todos os amiguinhos e olhava para... Estava nítido ali o como que essa criança se sentia insegura ao ler, mas a professora é super parceira e devagar nós estamos juntas interferindo nesse processo. E é isso, né? Como o cérebro não aprende, é quando a criança já fez de tudo e ela não quer mais tentar. E é isso, nós precisamos reorganizar essa aprendizagem. A plasticidade cerebral é a descoberta mais importante da neurociências. Eu estou atendendo uma mãe na Itália, acreditam? E a mãe me falou assim, mas como que ele vai conseguir se ele não tem a memória operacional? Eu falei assim, falei o nome da mãe, eu falei assim, não é porque essa função não está amadurecida que essa criança nunca vai ter. E esse é o papel do estímulo, tá? Então, a plasticidade cerebral, o nosso cérebro é plástico, ela é moldável. Não somos prisioneiros
da forma como o nosso cérebro funciona pelo restante das nossas vidas. Jéssica, nós falamos sobre isso hoje. Nós podemos mudar a nossa plasticidade, nós podemos mudar. Ah, Jéssica. Viu, Jéssica? Sim, sim. Tá? Nós podemos mudar tanto os nossos clientes como a nossa. Não somos prisioneiros da forma como o nosso cérebro funciona, mas o que molda o cérebro é a experiência. E é gostoso quando nós sabemos disso. Nós não podemos desistir de nós mesmos, nós não podemos desistir do nosso cliente. E é isso. O espaço aprendizagem dá a mão para vocês, para que vocês montem o espaço de trabalho, para que vocês conversem adequadamente com o cliente. O primeiro contato é fundamental. Muitas vezes a escola dá 3 contatos e você vai ser o escolhido se você começar com o pé direito. Como que você utiliza jogos, como você faz um estudo avaliativo, que é o nosso encontro de hoje. Como você faz uma devolutiva, né, Leila? Como você faz uma devolutiva adequada para os pais. Como você engaja a família, como você faz um bom processo de intervenção com uma pasta chamada Estude com Eficiência, como você faz uma parceria eficiente com a escola, e como essa criança começa com a manutenção e o término desse trabalho. Que o trabalho, ele tem princípio, meio e fim. Como você faz a organização da sua agenda, porque vai chegar uma hora que vai ter tanto cliente que você precisa se organizar muito bem. A relação administrativa, que é bem delicado, né? Essa questão de cobrar, de quando o cliente atrasa, o que você pode fazer. E o processo de intervenção no mercado de trabalho. E, gente, uma coisa que eu amo aqui é que a mesma maneira como eu faço uma intervenção sem ficar respeitando essas regras, tem mentoradas minhas que já estão fazendo inserção no mercado de trabalho através das redes sociais e estão ainda estudando o primeiro contato com o cliente, o estudo avaliativo, né, Nilce? Eu dei uma curtida hoje, amei a sua postagem. Então é isso, a gente fazer tudo junto e misturado, claro, de uma forma consciente, profissional, mas sem que ter que estar com passo a passo para que você possa se inserir no mercado de trabalho com sucesso o mais rápido possível. E é isso, pessoal. Quase consegui no tempo que eu ia falar. Nós temos aqui uma comunidade e quem se interessar em falar comigo para saber se está nesse momento de entrar para a nossa comunidade, pode me chamar no pessoal que eu faço um meet, esclareço dúvidas. Muitas pessoas não estão no momento, e daí eu falo, espera um pouquinho, entra quando você estiver inteira para participar, porque a gente não quer ficar só vendendo o nosso produto, nós queremos ter coleção de sucesso aqui no Espaço Aprendizagem. E agora eu quero abrir para perguntas para vocês. Vou colocar esse preço promocional lá na nossa comunidade depois para vocês, para que a gente possa aproveitar esse momentozinho para a gente poder fazer perguntas. Vou